E eu queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, e assim me ajuda o Senhor. Gostava de partilhar convosco alguns pensamentos que nós encontramos neste capítulo 30, e queria começar por referir o verso 8. O verso 8 diz: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. O Senhor diz ao seu servo para que ele escrevesse algo numa tábua, e para além de escrever numa tábua, pudesse também escrever num livro. Ou seja, era algo que aquela geração precisava de saber, mas também as gerações vindouras precisavam também de ter conhecimento. E, portanto, era algo que era de facto muito importante. Naquela altura ainda não havia a Bíblia e, portanto, havia os escritos. E o Senhor diz ao seu servo para escrever numa tábua, ou seja, algo que ele queria transmitir àquela geração naquele momento. Precisavam de se lembrar de algo que estava a acontecer, para que não voltassem a cair no mesmo. E por outro lado, aquele momento que eles estavam a viver, e podemos dizer que o que Israel vivia neste momento era uma página negra da sua vida, da sua relação com Deus, e portanto isto era importante que ficasse escrito para que as gerações futuras pudessem perceber que aquele não era o caminho certo, que não era por aí que deviam de facto ir. E por isso era importante que tudo aquilo que ficasse escrito apontam no livro. Mas nós temos o livro, a palavra de Deus. E a questão é, o que é que nós fazemos com este livro? Qual é a importância que nós damos a este livro? Qual é o lugar que este livro tem na minha vida? Qual é o lugar que este livro tem na minha vida? Qual é o efeito deste livro na minha vida? Será que ele influencia a minha vida? Ou, pura e simplesmente, é-me indiferente? É-me indiferente aquilo que este livro diz? Será que eu creio verdadeiramente que este livro é a palavra de Deus? Nós lemos há pouco no Salmo 138 que diz: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Portanto, podemos perceber o valor deste livro, porque este livro é a palavra de Deus. E agora a questão é: qual é o valor que eu dou a este livro? Qual é o lugar que este livro, na verdade, tem na minha vida? Ele influencia a minha vida? Ele é a palavra de Deus. Todos nós queremos conhecer o Deus que temos, certo? E sabem porque é que muitas vezes nós ficamos muito angustiados e muito aflitos? Porque não conhecemos o Deus que temos. Porque se conhecêssemos verdadeiramente o Deus que temos, não ficávamos tão aflitos. Porque sabíamos perfeitamente
que temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o Deus que tudo pode. E se nós conhecêssemos e tivéssemos, de facto, mais contacto com este livro, se o lêssemos mais, nós conheceríamos então mais o Deus que temos e viveríamos mais neste mundo tranquilamente, porque sabemos que temos alguém que cuida de nós. Sabemos que temos alguém que de facto cuida de nós. O problema é que este livro não tem o lugar que devia ter na minha vida. Não tem o lugar que devia ter na minha vida. Não influencia a minha vida como devia influenciar. E por isso eu não conheço verdadeiramente o Deus que temo, que tenho. Porque não valorizo a sua palavra. O Senhor, quando diz, escreve numa tábua, escreve no livro, porque aquilo que Ele diz é o importante. Nós temos ou não a certeza que aquilo que está contido neste livro é a palavra de Deus e aquilo que está contido neste livro é a verdade e é aquilo que está certo. Temos essa convicção, temos essa certeza que aquilo que está escrito neste livro é a palavra de Deus, é a verdade, é aquilo que está certo. Então, se temos, irmãos, se queremos viver neste mundo, que é difícil viver, mas andarmos dignamente na presença de Deus e na presença dos homens, então sabemos que temos que ser influenciados por esta palavra. É a única forma de podermos andar dignamente na presença do Senhor. Mas o problema, irmãos, é que por vezes a nossa atitude para com a palavra de Deus é a mesma que Israel tinha nesta altura. Nesta altura, sabem o que é que Israel dizia? O versículo 9 diz: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tendo para nós enganadoras lisonjas. O problema é que a nossa atitude para com a palavra de Deus é a mesma. Não queremos ouvir aquilo que Deus diz. Queremos antes ouvir mentiras. Queremos antes ouvir palavras agradáveis. Palavras que nos enchem o ego. Palavras que de facto nos alegram. Porque são palavras que gostamos de ouvir. E não queremos ouvir a palavra de Deus porque ela toca na nossa ferida, porque ela nos fala, porque ela nos diz que temos que mudar de vida, que o nosso comportamento está errado. Quando confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós percebemos o quanto estamos longe da vontade de Deus. E muitas vezes nós não queremos mudar, e por isso dizemos, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Quero antes ouvir palavras agradáveis. Sabem porque é que em certos lugares as salas estão cheias? As salas estão cheias porque em certos lugares não se prega a palavra de Deus. Diz-se aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não se diz aquilo que as pessoas precisam de ouvir. Porque quando se diz aquilo que as pessoas precisam de ouvir, quando se diz que elas são pecadoras, quando se diz que elas vão para o inferno, quando não crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, isto são palavras duras que as pessoas não gostam de ouvir, mas é isso que as pessoas precisam de ouvir. Tal como eu preciso de ouvir quando estou mal,
Eu preciso de ouvir aquilo que eu preciso de facto mudar a minha vida. E muitas vezes nós preferimos ouvir mentiras. Preferimos ouvir coisas que nada têm a ver com a palavra de Deus, vão até em sentido oposto àquilo que a palavra de Deus diz, mas é aquilo que eu gosto de ouvir. É aquilo que me deixa de facto feliz, porque alivia a minha consciência, mas não é isso que eu preciso de ouvir. Isto é a mesma coisa que ainda o nosso irmão José António, há 2 semanas atrás, ele falou na questão dos amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que te dá uma palmadinha nas costas, sabendo que tu estás a cair no buraco e diz, continua que está tudo bem. Esse não é o teu amigo. O teu amigo é que diz que continuares por esse caminho vais cair no buraco. Vai ser o pior para ti. Ainda que o teu amigo nessa altura não queira ouvir, até se ofenda contigo, até possa ficar todo indignado contigo e cortar relações contigo, não importa. Não lhe deixes dizer aquilo que ele precisa de ouvir, se verdadeiramente tu és amigo dele. E certamente tu queres ter amigos na tua vida que te digam aquilo que tu precisas de facto de ouvir e que não te deem palmadinhas das costas, sabendo que tu estás a percorrer um caminho que vai trazer-te grande angústia, grande aflição. E de facto, irmãos, se a palavra que nós precisamos de ouvir é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nunca deixemos de ouvir a palavra de Deus. Este capítulo começa, aliás, se nós repararmos os capítulos 28, 29, 30, o 31, o 32 não, mas não é por acaso e nada é por acaso, o 33 também, começa com esta palavra ai. E sabemos perfeitamente que quando uma frase começa com ai, é porque a coisa não vai bem. É porque as coisas não estão bem. Qual de nós, pais, que não dissemos já aos nossos filhos, ai, ai, se fores por aí, a coisa vai piorar. Se fores por aí, vai haver consequências. Este capítulo começa dizendo, ai dos filhos rebeldes. Os filhos rebeldes são um problema. Os filhos rebeldes só trazem problemas aos pais. O filho rebelde é aquele que afronta a vontade do pai. Sabe qual é a vontade dos pais e é rebelde. Faz o contrário daquilo que os seus pais querem. É um problema. Um filho rebelde numa família é um problema. Mas, irmãos, nós somos filhos de Deus. E quantas vezes nós portamos-nos como filhos rebeldes? Porque sabemos a vontade do Pai e dizemos, não, eu por aí não quero ir. Eu quero antes ir por aqui. E, portanto, é uma atitude de rebeldia contra Deus. E eu pergunto, irmãos, acham que há benefício para nós? Acham que tendo esse tipo de comportamento de rebeldia contra Deus traz algum benefício? Vamos ganhar alguma coisa com isso? Certamente não ganharemos absolutamente nada. Um filho rebelde numa família não acrescenta algo de positivo, acrescenta problemas. E a nossa atitude como filhos rebeldes para com Deus também não acrescenta nada de positivo, antes, pelo contrário, nós perderemos e perderemos muito. Diz o versículo, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Aliás, eu tinha aqui, tomei nota, em Lucas, no capítulo 11 e verso 45 e 47, o Senhor Jesus, dirigindo-se aos doutores da lei, aos fariseus, naquele capítulo, podemos rapidamente, Lucas 11, ele repete esta palavra, capítulo 11 de Lucas,
O versículo 43 diz: ai de vós. 44, ai de vós. 46, ai de vós também, doutores. Ai de vós que edificais os sepulcros. 52, ai de vós. Portanto, o Senhor Jesus, Ele chama a atenção destas pessoas. Estavam indo por caminhos errados. Caminhos que traziam consequências. Traziam consequências para eles, mas não só. O problema é que quando nós enveredamos por caminhos de rebeldia contra Deus, desprezando a palavra de Deus, o prejuízo não é só para nós. O prejuízo é também para aqueles que estão à nossa volta. O prejuízo não é só para nós. E por isso temos que ter muito cuidado com isso. Diz no Isaías 30, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim. Ora, é evidente, se eles não queriam ouvir a palavra de Deus, como é que podiam querer os conselhos de Deus? Onde é que nós obtemos os conselhos de Deus? É na sua palavra. Nós, ao longo da nossa vida, irmãos, nós precisamos de conselhos. Mas o conselheiro, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Dizem, aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, uma das características do Senhor Jesus é, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Portanto, irmãos, Ele é o nosso conselheiro, é a Ele que nós pedimos conselhos, é o conselho do Senhor que nós buscamos. O problema é que quando a nós, e principalmente quando nós não andamos bem espiritualmente, desprezamos os conselhos do Senhor. E depois, o que é que acontece? Precisamos de conselhos e buscamos conselhos, mas daqueles que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir. Não queremos buscar os conselhos do Senhor porque Ele nos vai dizer algo que vai contra aquilo que nós queremos. Então buscamos os conselhos daqueles que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir. É os conselhos que nós precisamos, é os conselhos que nós queremos ouvir. Irmãos, em primeiro lugar, que o Senhor nos ajude quando precisamos de conselhos. Temos este livro cheio de conselhos. E quando precisarmos de conselhos, precisarmos pedir o conselho a alguém, nem toda a gente nos serve para conselheiro. Nem toda a gente serve para nos dar conselhos. Cuidado a quem buscamos para nos dar conselhos. Cuidado com os conselheiros que buscamos. Em primeiro lugar, devemos buscar o conselho do Senhor, porque se é que queremos que esta palavra é a palavra de Deus, é aquilo que está certo, é o melhor para a nossa vida. Queremos isso? Queremos que aquilo que está escrito de facto é o melhor para a nossa vida? Então busquemos, na verdade, os conselhos do Senhor. Mas o Senhor diz, filhos rebeldes, diz o Senhor, tomaram conselho, mas não de mim, em que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. É evidente que quando não somos conduzidos pelo Espírito, e quando não somos conduzidos pelo Espírito, aliás, a palavra de Deus nos alerta, não extingais o Espírito. O Espírito Santo que em nós habita, ele pode praticamente quase que desaparecer de nós. Ele pode praticamente desaparecer de nós, não ter influência nenhuma na nossa vida. Se nós desprezamos o Senhor, desprezamos a palavra de Deus, a luta que em nós existe da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne, sairá vencedor aquele que nós alimentarmos.
Se alimentarmos a carne, então será a carne que terá poder. Tornar-nos, como diz o apóstolo aos Coríntios, crentes carnais. O que é que nós queremos ser? Crentes carnais ou crentes espirituais? Um crente carnal, o Espírito Santo não tem influência sobre ele. O crente espiritual é aquele que verdadeiramente é cheio do Espírito e o Espírito influencia a sua vida. O que é que nós queremos ser? O Senhor diz que os conselhos que eles estavam a tomar nada tinha a ver com ele, com Deus. E por isso, qual era o resultado? Se eles já andavam mal, a sua vida já estava cheia de pecado, os conselhos que eles estavam a ouvir, o que é que iam fazer na sua vida? Acrescentar mais pecado. Há conselhos que nos dão que vão acrescentar mais pecado à nossa vida. Há conselhos que nos dão, que nos levam a afastar ainda mais de Deus, a afastar-nos ainda mais da vontade de Deus, e dessa forma já estamos mal. O pecado já tomou conta da nossa vida e vai acrescentar mais pecado na nossa vida. Acrescentar pecado a pecado. E por isso, qual foi o conselho que deram? Qual foi o conselho que lhes deram? Diz o versículo 2, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. O conselho que lhes foi dado levou-os a quê? A subirem? Não, levou-os a descer ainda mais. O versículo diz, desceram ao Egito. Sabemos que o Egito, na palavra de Deus, é uma figura do mundo. E há conselhos que só nos aproximam ainda mais do mundo. Se andamos mal, pior ficamos. Porque são conselhos que nos aproximam ainda mais deste mundo, que de facto nos afastam cada vez mais de Deus. E por isso, irmãos, eles buscaram ao Egito, porque acharam que no Egito encontravam a força que precisavam, encontravam o descanso que precisavam, ou seja, desprezaram Deus para confiar no homem. Desprezaram o poder de Deus para confiar no poder do homem. E o versículo diz-nos que eles se colocaram, confiaram na sombra do Egito e em confusão. Confiaram na sombra do Egito, à força de Faraó e na sombra do Egito. O salmista, no Salmo 91, ele diz-nos, no Salmo 91, diz-nos assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Qual é a sombra que nós queremos descansar? À sombra do Senhor ou à sombra deste mundo? Em quem é que nós encontramos confiança? Em quem é que nós confiamos? Neste mundo, nas coisas deste mundo, nos prazeres da carne, nos bens materiais, naquilo que este mundo tem para oferecer? É aí que nós encontramos descanso? Ou o nosso descanso é verdadeiramente o Senhor? Eles desceram ao Egito. Irmãos, não queiramos descer. Procuremos cada dia subir à presença do Senhor, estar na presença do Senhor, viver na dependência do Senhor, estar à sombra do Senhor, do Omnipotente. É nele que eu descanso, é nele que eu confio, é nele que eu espero, que eu encontro o verdadeiro descanso. Mas para isso, eu preciso de atentar para a palavra de Deus. Não desprezemos o livro, a Bíblia.
Irmãos, não façamos como chegar a casa, pôr a Bíblia lá, na estante ou noutro sítio qualquer, e no próximo domingo pegamos nela para vir. Não seja essa a nossa relação que temos com a Palavra de Deus, mas cada dia, possamos ter uma relação com a Palavra de Deus. Através dela nós conhecemos o Deus tremendo que temos. Através dela, de facto, nós nos alimentamos espiritualmente. Nós subimos à presença do Senhor. Porque quanto mais descermos, mais nos aproximamos deste mundo. E diz o Senhor que, o versículo 5, e eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Este povo, estamos a falar do povo de Deus, no Egito, diz o Senhor, não lhes aproveitará para nada. Não ia acrescentar absolutamente nada ao Egito, o povo. O povo de Deus não ia trazer bênção nenhuma para aquele povo, porque eles andavam mal, eles não queriam saber da palavra de Deus. E da mesma forma, irmãos, como é que nós podemos ser úteis quando andamos mal espiritualmente? Qual é a utilidade que nós temos? Qual é o benefício que nós trazemos à nossa família quando andamos mal espiritualmente? Qual é o benefício que trazemos aos nossos colegas de trabalho quando nós nos comportamos e andamos, de facto, num comportamento pior do que eles? Qual é a ajuda que nós somos com eles? Qual é a autoridade que nós temos quando andamos mal espiritualmente? Quando o nosso comportamento envergonha o nome do Senhor? Qual é a ajuda que nós podemos ser para este mundo? Qual é a autoridade que nós podemos ter? Quem é que nos ouve? Quem é que nos leva a sério? Ninguém. E por isso, qual é o benefício que a nossa família tem? Qual é o benefício que os nossos colegas têm? Qual é a ajuda que nós podemos ser para eles? Nenhuma. Nenhuma. Antes, pelo contrário, faremos com que o coração deles se endureça ainda mais e que até ponham em dúvida que Deus tenha poder para transformar os corações. Ponham em dúvida que Deus tenha poder para transformar vidas. Porque afinal nós dizemos e falamos em Deus, que Deus transforma, e depois o que é que nós revelamos? O que os outros no mundo revelam? A mesma coisa? A mesma linguagem? O mesmo comportamento? As mesmas atitudes? Qual é a diferença? Qual é a diferença que Deus está a fazer na nossa vida? Nenhuma. Porquê? Porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Porque nós não queremos ser influenciados pela palavra de Deus. Nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Nós queremos ouvir conselhos que alimentam o nosso ego, que nos dão, que nos satisfazem, que nos dizem que está tudo bem, que devemos continuar por aí. Infelizmente há alguns que, porque na sua igreja local, portanto, é-lhes dito que não devem ter este e aquele comportamento, que isto está errado, o que é que fazem? Vão à procura de outras igrejas que lhes digam, não, isso está certo. E é isso que querem ouvir. Não querem ouvir o que a palavra de Deus diz, querem ouvir o que aqueles dizem, porque isso os descansa. E então está tudo bem. Não, irmãos, não é a mim que me têm que ouvir, é Deus. É Deus, é a palavra de Deus, porque é aquilo que está escrito, que de facto está certo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. E a hora está quase passada, e diz o versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho. Qual é o caminho? O caminho de Deus.
Este é o caminho que está contido nestas palavras. Há aqui um versículo, deixem-me ver se eu, onde diz que deviam... o versículo 7, às vezes em determinados momentos, irmãos, sabem qual é a nossa melhor atitude? Porque o Egito ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Às vezes mais vale estarmos quietos, irmãos. Às vezes há certos momentos quando nos assalta dúvidas, quando nos assalta alguma coisa, alguma perturbação, mais vale estar quieto, não fazer nada. Dizer ao Senhor, tenho dúvidas, não sei o caminho que tomar, e deixar estar quieto e esperar pelo conselho do Senhor. Não avançar, mas como diz a palavra de Deus, o estar quieto é a melhor coisa que podemos fazer em certas alturas na nossa vida. Porque, irmãos, o capítulo 31, que continua e diz, dos que deixam ao Egito a buscar de socorro e os estribam em cavalos, ou confiam nos cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor, diz o versículo 3, porque os egípcios são como homens e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, todos juntamente serão consumidos. Há alguém que nos possa valer? Alguém que tenha mais poder do que o Senhor? Então, se temos Deus connosco, vamos buscar quem? Vamos à procura do quê? Valorizemos a nossa comunhão com Deus. Valorizemos a palavra de Deus. O capítulo 32 só fala de um rei. Reparem que o capítulo 32 já não começa com ai. Mas fala de um rei. Um rei onde se encontra um rei que será esconderijo contra o vento, será um refúgio contra a tempestade e será onde encontraremos ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra seca. Qual é o rei? Em quem é que nós encontramos tudo isto, irmãos? É no Senhor Jesus Cristo. Ele é para nós a nossa segurança. Ele é para nós a nossa proteção. Ele é para nós o nosso socorro. Ele é aquele que nos sacia totalmente. Que assim seja. Amém.